Bom, meninos, chegamos na nossa última aula de propriedades periódicas. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de eletronegatividade. O que seria eletronegatividade? Já vou dizer para vocês que é uma propriedade de grande importância dentro do estudo da química. Então, a gente vai fazer uso dessa propriedade várias vezes em outros conteúdos. Bom, o conceito é muito simples e o entendimento também. Vejam só, a eletronegatividade ela representa para a gente o poder de atração que um átomo vai exercer em elétrons, né, que fazem parte de uma ligação que esse está estabelecendo. Então, átomos ao se ligarem, né, essa ligação ela vai ocorrer por meio de elétrons, e esses elétrons, né, da ligação são elétrons que vão ser disputados pelos átomos envolvidos na ligação. E o átomo que tiver o poder de atração maior por esses elétrons vai ter para a gente uma maior eletronegatividade. Bom, eu tenho uma tabela aqui que mostra para a gente valores que são atribuídos em uma escala aonde o Fu ele possui o maior valor. Então, para a gente é o átomo de maior eletronegatividade. Analisando essa tabela como um todo, a gente consegue perceber que, por exemplo, o segundo período aqui, para que a gente possa fazer essa análise, a gente tem o boro de eletronegatividade igual a 2, carbono 2,5, nitrogênio 3, oxigênio 3,5, flúor 4. Então eu percebo que os valores vão aumentando ao longo do período. E quando eu analiso esses valores ao longo de uma família, eu percebo que eu tenho 2,2 para o astato, 2,6 para o iodo, e esses valores eles vão aumentando aonde o flúor acaba tendo maior valor, né, na tabela. Então vejam só, a análise que foi feita me permite concluir que os valores de maiores eletronegatividades são valores que se encontram mais à direita e mais acima, justamente valores que correspondem aos átomos de menores raios, certo? Então essa propriedade eletronegatividade ela está relacionada inversamente com o raio atômico. Bom, outra coisa que eu preciso fazer é o seguinte: eu preciso observar que os gases nobres eles são excluídos, né, dessa propriedade. Justamente porque, por serem átomos estáveis, por serem átomos que não formam ligações, né? Na verdade, a gente sabe hoje que os gases nobres formam ligações, a gente vai estudar isso em outras aulas lá na frente, mas, enfim, essa propriedade ela não é definida para os gases nobres. E a outra coisa que eu preciso considerar é o seguinte: eu preciso considerar, e isso já ficou registrado em outros momentos, que essa propriedade periódica ela é uma propriedade que ela não se manifesta de forma regular em todo momento. Vai existir pontos onde eu tenho a propriedade distorcendo um pouco, valores diferentes daqueles que seriam esperados. E como essa propriedade é uma propriedade de uma grande importância dentro da química, a gente vai ter a necessidade de fazer essa comparação de forma muito direta, de forma muito correta, comparar elemento a elemento. E comparar um elemento a outro é uma situação um pouco difícil. Por exemplo, se eu comparo o oxigênio com o cloro, eu percebo que o oxigênio está mais acima na tabela, mas eu percebo que o cloro está mais à direita. Então essa comparação, se eu não tenho os valores para fazer isso, é uma comparação que fica difícil de ser feita quando eu preciso aplicar isso mais na frente. Bom, para isso eu vou deixar uma dica aqui para vocês, que é a seguinte, ó. Então a minha dica diz o seguinte, ó: fino orvalho não clareia a brisa do campo hoje. Então perceba que existem algumas letras que correspondem a alguns elementos que estão destacados aqui, e esses elementos estão em uma ordem decrescente, em uma ordem onde eu tenho os elementos mais eletronegativos para os elementos de menor eletronegatividade, né? Posso falar ainda FON. Quando eu falo FON, eu estou falando dos 3 átomos de maiores eletronegatividades. Isso vai ser importante para a gente. Então vejam só, ó, comparar agora não fica tão difícil. Eu percebo que o oxigênio, ele, por aparecer primeiro nessa relação, ele vai estar apresentando uma eletronegatividade maior do que a do cloro. Entendido, galerinha? Então, eletronegatividade, propriedade muito simples, muito importante também. Ela representa para a gente a atração que um átomo vai exercer por elétrons em uma ligação. Ela cresce à medida que o raio diminui para a direita e para cima, exclui os gases nobres.
E quando eu ficar um pouco apertado no sentido de fazer a comparação entre dois elementos, no sentido em que, né, eu preciso descobrir qual tem maior eletronegatividade, eu vou lembrar dessa dica aqui. Perfeito? Bom, continuando, eu tenho algumas outras propriedades que são estudadas, não são de uma relevância muito grande, porém são propriedades que a gente não precisa se preocupar tanto, mas também não vai deixar de lado. A gente precisa dar uma olhada, nem que seja uma olhada um pouco rápida. Eu estou falando da propriedade volume atômico. Primeiro, o volume atômico, para que eu já tire essa dúvida que é comum em muitos alunos, não é o volume de um átomo, é um volume de uma quantidade específica de um átomo, uma quantidade equivalente a 6 às 10 a 23 átomos, ou seja, a um mol de átomos. E esse volume atômico, então, ele é uma propriedade que, ao ser observada na tabela, ela cresce para as extremidades e para baixo, certo? Então, volume atômico, volume ocupado por um mol de átomos, por 6 às 10 a 23 átomos. A propriedade, ela cresce para extremidade para baixo. Então, veja só, quando eu digo que um mol de átomos ocupa um certo volume, né, e um mol de uma outra quantidade de átomos ocupa um volume diferente, eu estou falando da organização com que esses átomos se encontram. Se eu tenho um mol ocupando um volume menor, então eu posso esperar que esses átomos estão mais compactos, certo? Bom, isso me ajuda no sentido de entender como é que seria a densidade de um elemento. Então, se eu percebo que densidade ela é para mim a razão entre massa e volume, e que o volume é inversamente proporcional à densidade, então isso quer dizer que para volumes maiores eu vou ter densidades menores. Perceba que no caso do volume atômico, a propriedade ela cresce para as extremidades. No caso da densidade, a propriedade cresce para o centro. Então, volume e densidade são inversamente proporcionais. É exatamente por conta disso que a propriedade está crescendo para o centro, que é o contrário daquela que cresce o volume atômico, que seria para as extremidades. Bom, nesse olhar rápido que eu faço dessas propriedades, eu falo agora do ponto de fusão e ebulição. Bom, então quando eu olho para o ponto de fusão e ebulição, eu entendo da energia necessária para que ocorra a fusão, a ebulição, da energia que vai estar fazendo com que os átomos acabem, né, se desligando uns dos outros ou enfraquecendo essa ligação. Então eu vou estar justamente trabalhando na energia que existe relacionada a uma força de atração, de quantos átomos estão fortemente ligados, certo? Se eu percebo que a densidade ela aumenta para o centro, então quando a densidade aumenta, eu tenho uma massa grande e um volume pequeno. Então ter uma densidade grande me indica então que os átomos estão próximos. E por estarem próximos, esses átomos vão estar estabelecendo uma força entre eles de atração, uma força de ligação maior. É justamente por conta disso que os átomos de maiores densidades são átomos que também vão estar apresentando maiores valores para ponto de fusão e ebulição. Vale destacar aqui que os elementos da família 1A e 2A, o seu ponto de fusão e ebulição, ele está crescendo de baixo para cima ao longo de cada família. Bom, então nesse olhar rápido, eu vou agora mostrar para vocês a eletropositividade. O que eu espero de vocês nesse momento é que vocês sejam capazes, né, de me mostrar o que seria a eletropositividade. A eletropositividade para a gente é uma propriedade que vai estar mostrando o quê? Meninos, vejam bem, apresentei há pouco a eletronegatividade, que seria o poder de atração por elétrons de uma ligação. Então a eletropositividade seria esse não poder de atração. Seria essa não capacidade de atrair elétrons, certo? Então ela deve crescer de que forma? Ela deve crescer num formato que é o contrário da eletronegatividade, perfeito? E para terminar, a reatividade. Então lembrando que quando eu falo de reatividade eu vou excluir os gases nobres por serem átomos extremamente estáveis, se bem que é possível que a gente consiga obter compostos a partir deles. Isso será depois explicado no estudo de ligações químicas, porém o que acontece? Acontece que a reatividade ela vai ser dada da seguinte maneira.
Se eu falo de um metal, eu falo de um elemento que tem a capacidade em perder elétrons. Esse elemento que tem capacidade em perder elétrons, porque é assim que ele vai reagir. É um elemento que vai ter para a gente uma baixa energia de ionização, portanto, cresce nesse sentido. É um elemento para a gente que vai ter uma alta eletropositividade, né? Portanto, cresce nesse sentido. Mas se eu falo de um elemento que é um ametal, eu estou falando de um elemento que vai ter atração por elétrons, né, que vai ter a necessidade de receber elétrons, que vai ter uma grande eletronegatividade. Portanto, ela deve crescer nesse sentido. Então vocês percebem aqui um conjuntinho, né, de setas, onde duas dessas setas aqui vão estar mostrando a reatividade dos metais, que está relacionado com a tendência em perder elétrons. Enquanto que essas outras duas aqui, elas estão sendo utilizadas para representar a reatividade de um metal, que está sendo relacionado com o ganho de elétrons. Bom, meninos, chegamos ao fim do nosso estudo a respeito das propriedades periódicas. Agora é com vocês, né? Comecem a resolver as listas de exercício e vamos em frente.